Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal sobre a vinda de Cristo e o fim dos tempos, do ponto de vista preterista parcial e pós-milenista. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. O Apocalipse é muitas vezes visto como uma profecia do fim do mundo, sobre eventos climáticos, catastróficos, guerras horríveis, né? Tribulações infernais, anticristo perseguindo os cristãos, né? E seria, assim, na mente de muitos, a última fase da história humana, né? Os últimos dias da história humana, né? Há quem diga que o Apocalipse representa ali 7 anos de tribulação, né? Que seriam os últimos 7 anos da humanidade, né? Até que venha o juízo final e a terra seja destruída e restaurada. Só que o Apocalipse não é como um filme Guerra nas Estrelas ou uma ficção científica, como muita gente pensa. E o Apocalipse também não é sobre o fim do mundo. Por incrível que possa parecer para você que está me assistindo, o Apocalipse não é sobre o fim do mundo. Nunca foi. A igreja sempre entendeu como eu estou falando aqui. É claro que teve em paralelo as divergências, né? Tem pessoas que acreditavam que o Apocalipse era sobre o fim do mundo. Mas na verdade o Apocalipse é sobre o fim do mundo judaico da época dos apóstolos, da igreja primitiva. O Apocalipse é uma carta de divórcio que Deus está dando para Israel, que é a sua antiga esposa, e Deus está se divorciando de Israel porque eles rejeitaram o Messias, Jesus Cristo. E como medida de um divórcio por Israel ter traído a Deus, ao se unir com Roma e matar Jesus Cristo, então o Apocalipse é uma carta de divórcio e precisa ser executado conforme a lei de Deus. E a lei de Deus está lá no Pentateuco, está lá na lei de Moisés, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Números. A lei de Deus está ali. E tem conexão com o Apocalipse. Então Deus, resumindo assim, o Apocalipse é o fim do mundo judaico. É o fim da antiga esposa de Jeová, de Javé. É o fim daquele sistema sacrificial, é o fim do templo. E para isso precisaria haver o julgamento baseado na lei. Israel adulterou contra Deus porque rejeitaram o Messias deles. E como consequência, Deus usa a sua lei para julgar Israel. Então, o Apocalipse ele tem 404 versículos. Está dividido em 22 capítulos. Alguns dizem que esse livro foi escrito por volta do ano 90, no tempo do reinado do imperador Domiciano. Só que as novas descobertas de hoje, textos antigos e tanto a evidência interna do próprio livro do Apocalipse como por fora, evidenciam que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. E de fato foi uma profecia que marcou a destruição de Jerusalém, o castigo contra Jerusalém no ano 70, quando os romanos cercaram Jerusalém. Na verdade, os romanos cercaram Jerusalém de 66 até o ano 70, quando culminou na destruição de Jerusalém e todo aquele velho sistema. 2/3 do Apocalipse, dos 404 versículos, 2/3, ou seja, mais ou menos aí uns 269 versículos, fazem referência ao Antigo Testamento. Então, quando você pega o Apocalipse na mão para ler, você está lendo um livro profundamente judaico, um livro cuja simbologia foi tirada do judaísmo. Então, João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele mandou para 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Laodiceia, Éfeso, a igreja de Esmirna, Tiatira e por aí vai. Essas 7 igrejas também eram compostas por judeus, que muito provavelmente saberiam
entender o que João estava dizendo com aqueles simbolismos. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava falando das coisas que em breve deve acontecer, não daqui milhares de anos depois do tempo dele. Tanto é que ele escreveu o Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. Então, se ele escreveu para eles, tinha a ver com eles essa profecia do Apocalipse. Não por um tempo aí, milhares de anos depois, num futuro altamente tecnológico. Não, o Apocalipse foi escrito. Você pega lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que em breve deve acontecer. Em breve não é milhares de anos depois. João está usando medidas de tempo humanas, não medida de tempo divina. Ah, mas o em breve de Deus pode ser milhares de anos. Bom, vocês que dizem isso, vocês se contradizem. Porque vocês, se eu perguntar para vocês se a vinda de Jesus, o fim dos tempos, está para breve ou próximo, vocês vão falar que estão. Vocês vão falar que nos próximos 30 anos Jesus volta e o mundo acaba. Então vocês se contradizem, porque o em breve está sendo em breve conforme a medida de tempo humana. Agora, por que para João teria que ser 2000 anos depois? Aliás, o conteúdo interno do Apocalipse, essas 269 referências do Antigo Testamento, mostram que o livro do Apocalipse não é um livro tipo filme Guerra nas Estrelas, tipo um filme de ficção científica que está falando de um futuro tecnológico. Não. A simbologia do Apocalipse está se referindo a coisas e a elementos que estavam presentes na igreja primitiva. Por exemplo, Apocalipse 13 fala de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres que se levanta do mar. Essa simbologia é conhecida como um simbolismo do Império Romano, a besta que emerge do mar. O que é o mar no simbolismo do Antigo Testamento? O mar são as nações. Então o Império Romano está entre as nações e emerge delas como o perseguidor dos cristãos. Tanto é que João deu o número 666. Não é 666 igual muita gente fala, não. É uma combinação de 3 números. É o numeral 6, 60 e o numeral 600. É 666. Que na gematria, para quem não sabe o que é gematria, era uma forma que as letras do alfabeto tinham uma numeração cada uma. Então, se você pegar o número 666, em hebraico, vai dar Nero César. João está identificando que a besta do Apocalipse, além de ser o Império Romano em si, era uma pessoa, era Nero César, que iria perseguir os cristãos por 3 anos e meio, como de fato a história mostra que aconteceu. Então, se você está procurando uma besta, um anticristo futuro, que vai aparecer na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, você está perdendo o seu tempo. Eu lamento estragar a tua fantasia, mas eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, que elas têm uma fantasia, que elas querem que isso aconteça. Elas querem que haja um anticristo, que um futuro tecnológico, que a besta vai vigiar as pessoas através de satélite, microchips, né? E tudo isso não passa de mentira, fantasia, ilusões da mente humana. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia, como eu já disse. E tudo que está ali, praticamente 99% do que está ali, tinha a ver com eles. Era assunto deles. Era o tempo da perseguição, a tribulação que já estava acontecendo. O Apocalipse fala desse julgamento contra Israel, fala das pragas que cairiam sobre Israel. Aliás, tem muita conexão as pragas do Antigo Egito com o que acontece dentro do Apocalipse. Porque o Novo Egito, a nova Sodoma e Gomorra na época de João, era Jerusalém. Jerusalém era a prostituta do tempo de João. E as pragas do Egito, as pragas de Sodoma e Gomorra, as pragas contra a Babilônia do Antigo Testamento estavam acontecendo no tempo de João, contra Jerusalém, que no ano 70 teve 1.100.000 mortos. Foi o castigo divino que veio sobre aquela geração. E Deus agora, no Apocalipse, se casa
com a sua igreja, o novo Israel, a noiva, a nova Jerusalém. Então, você não que seja uma substituição, eu não acredito na teologia da substituição. A igreja não substitui Israel, a igreja continua Israel. Mas aquele Israel apóstata, que era uma nação geograficamente localizada no Oriente Médio, aquilo ali acabou. Não é mais aquele povo que deveria servir de boas novas para as nações. A nação agora é a igreja. É a igreja agora pega o mundo todo. A igreja é o Israel de Deus, é a terra de Israel, é a igreja, que vai absorver o mundo pagão. Por isso que lá em Apocalipse diz que quando João vê um novo céu e uma nova terra, o mar já não existe. Ou seja, as nações pagãs deixarão de existir e serão substituídas pelo Israel de Deus, que vai dominar o mundo todo. Então, se você procura armas nucleares, bombas atômicas, um futuro altamente tecnológico no Apocalipse, você está no caminho errado, interpretando errado, porque uma vez que João escreveu para os seus primeiros leitores, é de se supor que eles deveriam entender o Apocalipse, como de fato eles entenderam. O Apocalipse ele é altamente simbólico. Muita gente hoje é seletivo nesse simbolismo, sabe? Muita gente hoje, isso aqui é simbólico, esse é literal. Esse é simbólico e literal. Não funciona assim. O Apocalipse tem uma simbologia específica, conhecida dentro do judaísmo. E se você não seguir o que isso significa, não adianta ficar pensando que os gafanhotos de Apocalipse 9 seriam helicópteros Apache ou tanques de guerra chineses. Não adianta. Isso não funciona. Não adianta pensar que a besta seria um supercomputador que vai dominar o mundo inteiro. Isso não é a finalidade, não é o objetivo dessa simbologia. Então, eu sugiro para vocês, porque este vídeo não vai esgotar o assunto, eu sugiro para vocês que vocês acessem www.revistacristã.org. Aí lá em cima no site tem a seção literaturas, você clica ali naquele link e você vai achar mais de 250 e-books gratuitos sobre o Apocalipse, em que é falado desde a data da composição do Apocalipse, a sua simbologia. Inclusive eu tenho um comentário que dá para fazer download gratuito nessa página que eu estou indicando, que tem 533 páginas, em que eu comento o Apocalipse versículo por versículo. E eu tenho aqui o livro, que vai ser lançado a terceira edição dele, do Apocalipse versículo por versículo, que eu escrevi com o Luiz Henrique Schmidt. Esse aqui é o volume 1. O volume 2 já foi lançado e agora vai sair o 3 agora, daqui a alguns meses aí. É o Apocalipse comentado versículo por versículo, só que no caso aqui é impresso, né? No caso aqui você vai ter que comprar esse livro, mas se você quiser o que eu já escrevi no passado, que tem 533 páginas, comentado versículo por versículo, aí você faz o download gratuito dele. Mas se você prefere ler no material impresso, aí são 3 volumes sobre o comentário do Apocalipse. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.